A gente bate um papo com o Francisco Cristóvão, presidente executivo da NTU, que é a Associação Nacional de Empresas de Transportes Urbanos, comentando um pouquinho sobre os reajustes do diesel que devem influenciar aí nas tarifas de ônibus. Presidente executivo, obrigado pela atenção com a Rádio Cidade em Dia aqui de Criciúma. Tudo bem? Bom dia. Bom dia, Eduardo. Bom dia aos seus ouvintes. Espero poder ajudar a esclarecer um pouco essa situação que nos preocupa tanto aí. Bom, preocupa por quê? Qual é o impacto que pode ter na questão das tarifas de ônibus, Francisco? Olha, eu vou dizer para você que esse aumento que nós tivemos aí antes de ontem, de 8,9%, né, no preço do óleo diesel nas refinarias, representa até bem pouco, representa só 3% no aumento do custo da produção do serviço. Mas, se nós considerarmos o aumento que ocorreu durante o ano de 22 já, que foi de 47%, ou se eu anualizar isso, botar aí nos últimos 12 meses, o aumento atinge 81%, né, só no item combustíveis e lubrificantes. Ora, se a participação dos combustíveis e lubrificantes no custo total do serviço é da ordem de 30%, nós estamos falando da necessidade de majorar, né, a remuneração pelo serviço prestado em cerca de 1/4. Então, se nós estamos tratando aí de uma remuneração de R$4 por passageiro transportado, ele precisaria de ir para R$5 só para cobrir o aumento do custo. E eu estou falando de propósito, Eduardo, remuneração. Porque, para mim, custo é uma questão de engenharia e de economia. É uma planilha de custo que a gente, né, coloca todos os valores, os consumos específicos, as horas trabalhadas, o valor da hora, o valor do óleo, do litro do óleo diesel, quanto custa o pneu. Isso faz parte de uma planilha que é nacionalmente conhecida e utilizada para a obtenção do custo. Insisto, é uma questão de engenharia e de economia, é matemática. Do outro lado da equação, nós temos a tarifa. Aí, nós começamos a lidar com um problema de ordem política e social, ato discricionário do governante. Né? No caso das cidades é o prefeito, no caso das linhas intermunicipais, né, quem responde por isso são os governadores. Né? Agora, se a tarifa, né, o valor da tarifa é muito alto, que não pode, né, ser jogado inteiro nas costas dos passageiros, e diga-se de passagem, é o que nos preocupa mais, porque nós não queremos perder mais passageiros, além daqueles que a gente já vem perdendo com o passar do tempo, com a chegada dos aplicativos, com o pessoal que compra moto, com o pessoal que começa a fazer carona solidária e etc, etc. Nós não queremos perder mais clientes, né? Só que nós temos absoluta consciência que os valores estão chegando em patamares que a população não suporta mais. Por isso, a necessidade de dois caminhos. Para não dizer que nós só estamos levantando os problemas e não estamos buscando soluções. Não. Ou, né, as prefeituras começam a utilizar receitas extratarifárias, e aí, olha, lá fora nós temos pedágio urbano, nós temos taxa de congestionamento, nós temos criação de um imposto sobre circulação de veículos automotores, não de propriedade. O IPVA é para você possuir o carro. Para você utilizar o carro, pode ser criado um ICVA, um imposto sobre a circulação de veículos automotores. Enfim, a própria NTU está fazendo um trabalho técnico muito sério para poder depois auxiliar os prefeitos a encontrar caminhos para superar essa dificuldade. Mas nós já estamos lidando com uma outra realidade. Antes da pandemia, nós tínhamos 3 cidades grandes, 3 capitais, São Paulo, Curitiba e Brasília, que subsidiavam seus sistemas de transporte. Aqui em São Paulo, só para você ter uma ideia, a tarifa, né, de utilização, a tarifa que a população paga, R$ 4,40. O custo para transportar cada passageiro em São Paulo supera a casa dos R$ 8,00. Então, veja que a Prefeitura de São Paulo, ela aporta praticamente 50% do valor, né, da tarifa. A mais. Como o prefeito tem consciência de que a população não tem como pagar R$ 8,00, ele subsidia essa diferença entre o R$ 8,00 e o R$ 4,40 que a população está pagando. Bom, depois da pandemia, para garantir a continuidade dos serviços em várias cidades, hoje nós estamos com mais de 100 cidades
já utilizando, né, o subsídio como instrumento de complementação do valor necessário para a remuneração das empresas, né? Temos 8 capitais, tínhamos 3, agora já estamos com 8 capitais, né, utilizando o subsídio regularmente, oficialmente, tiveram consciência de que não é possível. Duas coisas: as empresas não são responsáveis pelos aumentos dos preços dos insumos. Nós não temos responsabilidade sobre o aumento do pneu, né, do ônibus, das peças, do salário dos motoristas e cobradores, onde existe, mecânicos, etc. A empresa operadora não é responsável por nenhum aumento, mas cabe a ela, né, operar o serviço, né, pagando todos esses custos e depois buscando a devida e justa remuneração pelo serviço prestado. Simples assim, né? Mas a gente tem consciência da dificuldade que os prefeitos encontram quando se deparam com, né, um valor que cresce a cada dia, né, e que não tem condição de ser jogado nas costas dos passageiros, né? E, presidente, essa questão, né, esse problema com a questão da elevação do diesel também pode ter um impacto na questão de diminuição de linhas, por exemplo, as empresas, para segurar um pouquinho de custos, diminuem um pouco as linhas e aí, claro, o impacto é direto na população. Isso pode acontecer também na sua avaliação? Nós temos recebido informações de algumas empresas, né, veja, a NTU representa 400 empresas operadoras, né, distribuídas no Brasil todo. Então, algumas empresas, dependendo do porte da cidade, isso tem sempre sido feito de comum acordo entre a operadora, ou seja, a empresa que realiza o serviço, e a prefeitura, e as prefeituras, os poderes concedentes. Olha, eu não vou aumentar a tarifa, mas nós vamos fazer a seguinte operação: frota plena no horário de pico, de manhã e de tarde, e vamos reduzir um pouco a frota no entre-pico, para que os veículos não fiquem rodando vazios e gastando combustível, uma vez que as prefeituras não têm condição de repassar, né, esse necessário aumento, né, da tarifa para os passageiros. Então a prefeitura olha no seu orçamento. Eu também não tenho disponibilidade orçamentária, porque a prefeitura tem que cuidar da educação, da saúde, da zeladoria, né, da segurança da cidade, etc, etc. Então o prefeito olha lá e diz: olha, eu não tenho margem no meu orçamento. Então vamos acertar uma medida operacional. Que, diga-se de passagem, a NTU não recomenda e não gosta, né, de saber que, né, nós chegamos nesse momento de ter que utilizar isso. Isso é muito ruim para a gente, né? Nós queremos cada vez oferecer transporte de melhor qualidade e na maior quantidade possível, desde que, né, os serviços sejam devidamente remunerados, justa e adequadamente, passíveis inclusive de auditorias nessas planilhas todas que são apresentadas às prefeituras. Nós não temos medo de transparência, né, e nem de colocar os dados à prova de quem quiser. Tá certo, então. Presidente, obrigado pela atenção com a Rádio Cidade em Dia, um bom trabalho por aí, qualquer novidade ficamos à disposição. Obrigado, Eduardo. Nós aqui também estamos sempre à sua disposição. Conversei então com o Francisco Cristóvão, ele que é presidente executivo da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos, falando um pouquinho do impacto dos reajustes do diesel e sua influência aí nas tarifas de ônibus principalmente.